E vem, vai, vem. Vai ser só no Instagram, então? Eu acho que vai ter que ser, porque as fontes do horizontal estão dando problema ali na hora da transmissão. Será que é melhor deixar na vertical a câmera? Não sei, porque vai ficar dividido assim mesmo. Sim. Eu consigo colocar aqui assim, deixa eu ver. Aqui o celular. Fica melhor. Fica melhor. Agora sim, agora é bom. Melhor agora. Porque a gente tem que ficar assim, ó. Tava meio dando espaço aqui. Vou começar aqui a transmissão no Instagram. Tá bom. Aí, estamos ao vivo hoje aqui pelo Instagram, exclusivamente, fazendo o nosso podcast do Café Digital, hoje para falar de arquitetura, inteligência artificial e também, né, a migração para o digital, principalmente orientado a essa área específica aqui de arquitetura, né? Como de praxe, todas as vezes a gente traz aqui de empreendedorismo, um pouco do exemplo de como cada um, né, cada cenário, cada segmento consegue se adaptar ao digital para a gente escalar o nosso negócio. E hoje eu trago um casal de amigos aqui, justamente dessa área, né? Ricardo e a Tamara. Vou deixar um espacinho para vocês se apresentarem e fica à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, agradecer ao Felipe. Obrigada por ter dado essa oportunidade para a gente. Eu acho que um dos desafios de empreender no digital é conversar, falar sobre o seu negócio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que acho que todo mundo enfrenta, assim, que já não é algo que parte disso não ser tão natural. Então, para a gente também está sendo um desafio super positivo, tá tendo essa oportunidade de falar hoje. E eu me chamo Tamara, eu sou arquiteta de formação e trabalhei por muitos anos no mercado imobiliário, iniciei a minha trajetória profissional na área de mercado imobiliário, desde a etapa de estágio, atuei por 10 anos na área e estou vivendo esse novo desafio, assim, de entender quem é a Tamara empreendedora, quem é a Tamara que se comunica, quem é a Tamara que agora fala sobre o seu projeto, sobre o seu produto, sobre o seu sonho, né? Porque empreender também, descobrir que é muito da gente, né? De colocar o que a gente acredita, de conseguir fazer com que o outro que está assistindo, que vai estar comprando a ideia, acreditando na ideia também, vai estar, de certa forma, acreditando no sonho de alguém, né? Então, acho que faz mais ou menos um ano, assim, meio ano que eu, de fato, saí da área de trabalhar para o sonho das outras pessoas, né? De trabalhar em empresas que trabalham com grandes empreendimentos e comecei a pensar em como que eu estruturo o meu projeto, o meu empreendimento, o meu negócio. E tô nesse desafio, assim, há uns 6 meses, assim, junto com o Ricardo, que é um super parceiro, além de esposo, de marido. E é isso, assim, para começar, né? Se eu começar a falar, eu não vou parar mais. Agora eu vou deixar espaço para ele, porque a falante do casal é que sou eu, assim. Eu sou o Ricardo, marido da Tamara, né? Esqueci. Tu é arquiteto? Eu também primeiro agradecer o Felipe aí, porque a gente tá ainda bem recente no digital, assim, eu já estou empreendendo há mais tempo, mas era em outra área. Eu trabalho também sou formado em arquitetura, aí eu migrei para renderização, então eu estava empreendendo já nessa área há 5 anos, mais ou menos. Aí ano passado começamos a tentar no digital também, também empreendendo, mas é com um mercado completamente diferente de serviços, que é como eu fazia antes. Então a gente estava fazendo e aprendendo e agora estamos aqui dando a cara, aprendendo também. Aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é muito disso, assim, é fazer e aprender, sabe? É aprender em 1 minuto e já tem que fazer. Realizar nos próximos 10 segundos, assim, e entendendo como que as coisas vão acontecendo. É justamente isso, né? Primeiro a gente lança e vende a ideia, depois a gente aprende como fazer, né? E joga para começar a produzir. Principalmente quando eu, pelo menos na minha percepção, assim, de aprender, lançar, precisa muito da experiência do próprio usuário, de quem confia no que tu tá oferecendo, porque se tu vai só com a tua imaginação, com o que tu idealiza, quando tu for fazer de fato, é totalmente diferente. As expectativas da pessoa,
como a pessoa vai entender o que tu está oferecendo. Acho que esse é uma coisa que é bem diferente, assim, da academia, porque tu fica ali aprendendo a teoria, tu tem exercício prático, mas a troca que tu tem, a quantidade de troca que tu tem é muito menor quando tu lança isso, principalmente hoje na internet, no digital. Então, a experiência do usuário é algo que impacta muito no produto. Então, às vezes, tu lança algo, isso é o que eu idealizo, isso que é o ideal. Aí, sei lá, com 5 experiências de pessoas que acreditam naquilo, tu já pensa, não, a gente vai ter que repensar, porque essa pessoa busca isso e essa outra pessoa busca aquilo. E aí tu precisa encontrar um equilíbrio, sabe? Porque não dá pra te Não dá pra fazer entregar tudo ao tudo, né? mesmo tempo e querer que tudo fique pronto e saia É, fazendo é um tanta milhão de coisas ao coisa. mesmo tempo. Sim. Exatamente, exatamente. E, e isso é uma parada também que no digital dá uma escalada, porque tem uma visibilidade muito maior e tem as duas faces, né? A comunidade que vai começar a engajar muito mais e vai te dar o feedback positivo ou, né, enfim, construtivo, e ao mesmo tempo vai ter só aquelas pessoas que não funciona, e daí tu não sabe que vai conversar, como que vai coletar essa informação, às vezes não tem um contato, às vezes é uma pessoa até sem foto de perfil, e aí tu não sabe se é só um hater ou se de repente realmente um cara que está passando por uma dificuldade. Eu acho que uma das grandes questões e isso eu digo por experiência própria, assim, quando tu começa algo que a gente, no caso, acredita, tentar listar ou tentar entender os teus porquês, porque vai ter muita gente que vai duvidar dos teus porquês sem saber realmente a tua intenção por trás, e não necessariamente essa pessoa vai estar errada, porque ela vai ter o histórico dela, a percepção dela. E aí uma coisa que eu tenho buscado muito é conseguir separar o que eu produzo, o que eu construo, de quem necessariamente eu sou, porque eu não consigo representar tudo que eu quero através do que eu estou criando, sabe? Existe uma trilha construtiva, sabe? Independente do que tu for propor para as pessoas. E aí, nesse começo, assim, de conseguir desconectar isso, sabe? Tipo, de chegar alguém e falar, não funciona, tá errado, é ruim. Aí eu fico, tá, Tamara, não é tu que não funciona, tu que tá errado, tu que não presta, sabe? E aí conseguir conversar com esse agente externo, sabe? Tentar entender e desconectar isso. Eu acho que é principalmente entender a questão psicológica pessoal e a questão de negócio, sabe? Que eu acho que isso também é uma questão muito importante a tentar desenvolver, porque existe a Tamara CPF, a Tamara agora CNPJ, e algo que vai crescer, que vai ter um entendimento por terceiros, sabe? E aí conseguir construir a tua relação no meio de tudo isso, sabe? Porque eu acho que isso é uma das questões mais, mais No complexas. início acho que a gente se afetava bastante, e conforme a gente foi fazendo mais e percebendo essas coisas, a gente foi conseguindo responder melhor essas situações e tudo mais. É uma evolução diária, assim, essa... E também porque a gente... Acho que isso é uma questão, assim, de personalidade da gente, porque a gente já trabalhava, o Ricardo trabalhava com arquivis, que é representação para arquitetura, que não necessariamente é o projeto, né? Como tu vai representar projetos de terceiros, né? Então, existe muita conexão emocional e expectativa Sim. em cima disso, né? Sim, porque muitas vezes eu imaginava uma coisa, mas o cliente queria uma outra coisa completamente diferente, a gente conseguia equilibrar isso, tipo, eu não queria fazer exatamente desse jeito, mas eu preciso fazer o que o cliente quer. Então é muito conseguir equilibrar as coisas, assim, e encontrar um balanço ali. Exato. E aí agora, escolher empreender com inteligência artificial, que assim, cara, isso assim a gente pensa todos os dias. Porque além de todas as mudanças, porque todo mundo está tentando entender o que é, todo mundo está tentando buscar como vai integrar isso, e eu acho que também existe uma pressão, né, social, de, nossa, se eu não uso inteligência artificial, eu vou ficar para trás. Se não estou fazendo qualquer coisa que seja com inteligência artificial, eu vou ficar lá junto com os maias, sabe? E aí eu fico assim, gente, vamos com calma, entendeu? Vamos entender quais são as nossas necessidades, e é isso que a gente está tentando entender agora através do nosso produto, que também, porque
na área de arquitetura, a questão da visualização é onde mais impacta, eu acho, hoje a inteligência artificial, apesar de, sim, ter inúmeras possibilidades, inúmeras ferramentas que possam auxiliar no fluxo do arquiteto. Visualmente é o que está na internet, né? Renderização, imagem, vídeo, tudo mais. E como é algo que está muito acessível, como que a gente vai se destacar, como que a gente vai conseguir passar essa percepção de valor, né? De não só passar a ideia de é muito fácil, em minutos, é mágica, mas não é sobre pegar algo que tu entende que necessita um especialista, que precisa de a precisão, que precisa do resultado, sabe? É tu entender aonde a ferramenta pode atuar. E é isso que a gente está tentando construir isso junto com a marca, né? Porque a gente não quer só entregar o produto, a gente quer consolidar uma marca também. Então, são inúmeras questões, assim, que a gente tem enfrentado. Até aproveitando o gancho do Ricardo ali, por exemplo, falando de arquitetura, identifico um pouco também, parcialmente, da parte da programação, e a gente tem uma questão muito de quase artística, por assim dizer, né? E é da criatividade ali, que muitas vezes a gente entra com empolgação do tipo, putz, eu vou tirar da minha cabeça várias coisas, várias ideias grandiosas, e em algum momento a gente tem que se enquadrar dentro de uma caixa para poder atender uma necessidade específica, e aquilo ali acaba sendo muitas vezes ali te quebrando muito, né? O teu espírito, né? A tua criatividade, ou até limitando ela muitas vezes. E isso, né, no decorrer do tempo, várias sessões seguidas assim acontecendo, acaba trazendo muita frustração para quem está na área, né? Então eu vejo muitos programadores assim também deixando a área justamente porque não conseguem aplicar toda a criatividade deles. Eu vejo, né, designers também trabalhando com esse mesmo problema. Então, queria ver se vocês tiveram, né, durante a experiência de vocês, casos assim, como que vocês lidam com isso para não perder o amor para essa profissão, né? Porque, querendo ou não, vocês escolheram, acredito que não foi só pelo dinheiro também, né? Deve ter escolhido também por uma paixão. Então, acredito que vocês hoje permanecem, mesmo empreendendo um pouquinho diferente, ainda estão nesse segmento, porque conseguiram, de alguma forma, superar um pouco dessa frustração, né, diária aí que acontece em alguns projetos, para essa quebra de espírito de criatividade ali. Como que vocês lidam com isso? Eu migrei para essa área da visualização. No início eu ficava bem frustrado, assim, eu lembro que eu ficava, quando pediam umas alterações de coisa, eu ficava tipo, meu Deus, não vou mais fazer, não quero mais. Eu entrava em desespero, assim, a Tamara acho que lembra que eu ficava irritadíssimo. Mas aí, conforme eu fui fazendo, eu fui entendendo melhor que o mercado funciona de um certo jeito, tu tem que se adaptar um pouco mais. Então eu ainda tento sempre imprimir um pouco da minha visão artística nessa parte, mas adaptando também com o que o cliente quer, porque afinal de contas ele é o cliente, ele está pagando, tu tem que entregar o que ele quer. Então foram 5 anos, 6 quase já fazendo isso, que demorou um pouco, mas eventualmente eu fui entendendo e aprendendo, assim, também. É uma questão muito de fazer, tentar errar, fazer, acertar e eventualmente pegar o jeito da coisa, assim. Mas é isso, é fazer o que o cliente quer e botar a tua visão em cima e misturar os dois ali e conseguir o melhor possível, assim. Eu acho que existe um esforço que é necessário, e aí vai depender do quanto o profissional, ou até mesmo no nosso caso, a gente está disposto a defender uma ideia, porque, que nem eu falei antes, é tudo sobre percepção, né? Então, cada pessoa tem uma percepção de algo, tem uma expectativa, e principalmente quando tu tá projetando, tu tá querendo vender uma ideia, tu tá querendo defender algo que vai ser construído, apesar de tu ter que colocar muito de ti, tu precisa se conectar com quem tá querendo aquele serviço ou aquela resposta através do que tu tá construindo, né? Uma cocriação, né? Então, no caso dele, que trabalhava muito com empreendimentos, trabalha ainda,
existe uma ideação, né? Então, é a questão dele conseguir ter essa percepção e conseguir representar através da ferramenta que ele está usando, do senso estético que ele tem como arquiteto também, ou artístico, e lidar e tentar equilibrar isso, assim. Isso acontecia muito, assim, também comigo quando eu fazia projeto, sabe? A gente tem, na realidade, isso de orçamento, isso para investir, e tu precisa trabalhar com isso, assim. Então, é tu tentar lidar com as possibilidades e chegar no melhor, porque até mesmo quando eu estava na faculdade, assim, aquela questão, o projeto nunca acaba, nunca vai, por mais que tu entregue, eu acho que isso também acontece em todas as áreas, tem um prazo, tem um objetivo final, tu vai finalizar, tu vai entregar e tu vai pensar, poderia ter feito isso, poderia ter acontecido desse jeito, assim, eu acho que é tu conseguir deixar as coisas irem e atender conforme da melhor maneira que tu conseguir, sabe, um equilíbrio entre as coisas. E agora na questão da imagem que o Ricardo comentou, eu era muito assim, ele falava, mas eu queria tanto que ficasse desse jeito, que ficaria tão mais interessante, ia representar melhor. Cara, faz do jeito que eles querem logo. Eu falo assim, cara, tu precisa entender que o sucesso do teu projeto, da tua imagem, vai ser atender a expectativa dessa pessoa, entendeu? No final, o que vai realmente te dizer que se foi um trabalho bom ou não é tu entregar a imagem e a pessoa, nossa, era isso que eu esperava, sabe? Ou tu conseguir explicar para a pessoa por que tu acredita nesse outro ponto de vista. E aí tu vai entendendo, assim, se vale a pena insistir tanto ou se tu vai encontrar um equilíbrio. E aí agora acho que ele consegue entender melhor isso, não é tipo desistir, eu vou só fazer o que a pessoa quer. Porque assim tu não consegue construir até uma identidade, uma marca, ou quando a pessoa olha uma imagem, isso aqui realmente tem uma coerência, né? Porque aí imagina se tu entra num perfil de um estúdio, uma imagem tá de um jeito, uma imagem tá de outra, num outro dia tu tá fazendo uma coisa, então por mais que seja difícil isso vai se construir com o tempo, entendeu? Por exemplo, no primeiro trabalho que tu vai pegar ali com o cliente, tu não vai conseguir imprimir exatamente o que tu queria, mas aí tu vai explicando para ele, olha, eu fiz essa alternativa e defendendo o ponto, assim, eu acho que isso vale para todas as esferas, assim, até no próprio negócio digital, tu vai defendendo o ponto, tu vai te mostrando, tu vai colocando, e aí as pessoas vão te conhecendo, não tem como tu chegar em um minuto, eu sou a Tamara, eu sou o Ricardo, a gente faz isso, tá. Se ela não entendeu, é porque ela não tem capacidade de entender. É uma relação que se constrói, né? Então, acho que é mais por isso, assim. E é só com o tempo e com a prática que a gente foi entendendo, sabe? De entender que... Dá para chegar no meio termo. Dá para chegar no meio termo. Isso é uma parada que conversamos num outro podcast aqui no Café Digital, que era sobre a diferença entre o CEO e o founder, né? O founder, ele acaba sendo essa pessoa que tem essa mente mais criativa, que ele vem com muitas ideias, ele vem com muito potencial, ele traz muita carga de vamos fazer tudo isso. E o CEO, ele vem cortando escopo e limitando um pouco, dizendo, não, vamos ser mais pragmáticos, vamos colocar essa linha aqui vai trazer dinheiro e essa daqui não. E daí ele geralmente é a pessoa que vai conseguir dizer o não ali, né, para uma ideia que às vezes é muito boa, mas que não está no momento correto do empreendedorismo, né? E às vezes o CEO é o founder e ele consegue lidar com essas duas pessoas coexistindo na mesma pessoa, mas às vezes não tem como, né? Porque se apega tanto a uma ideia, ou se apega tanto a um projeto, ou enfim, a alguma coisa ali, que tu não consegue se desvincular ali, né? Então, tendo essa parceria entre vocês dois, acredito, né? Não sei se vocês já chegaram a debater sobre isso, se tem esse embate pragmático e artístico entre vocês, mas acredito que uma dupla assim que consiga debater, né, sobre as ideias de projeto, sobre o que a gente vai focar, qual é a nossa visão de futuro, e conseguir lidar entre o criativo e o pragmático, parece ser uma dupla perfeita. Vocês têm essa visão? Você já tem essa separação de personas entre vocês? Acho que sim, acho que eu tô mais pro criativo e ela pro pragmático. Bastante, assim. Às vezes dá uns embates ali, mas... eu acho que nessa questão, assim, do pragmático, eu acho que pelo menos eu tento, o que eu sinto, assim, de tentar entender o que a pessoa busca, sabe?
Porque eu acho que para mim é isso que faz o sentido, assim, porque claro que eu acho ótimo essa questão de tu criar algo e tu conseguir se conectar com pessoas naturalmente, né? Como se, um artista, eu pinto, eu faço uma música, e aí as pessoas se conectam totalmente comigo, né? Mas a partir do momento que um serviço ou algo que tu cria precisa corresponder coisas mais comerciais, empresariais, ou tem um objetivo financeiro, tem toda uma linha de construção de onde isso que está sendo construído precisa chegar, precisa ter esse olhar assim de expectativas e de negócio, assim. Então, eu sempre tentei trazer isso para ele. Eu comentei antes, para mim, o sucesso de algo que tu coloca para o mundo é a pessoa que se conectou contigo, que buscou o teu serviço ou o teu produto, é ficar feliz e satisfeita, sabe? Então, por mais que... Senão isso eu só jogaria para o mundo das ideias. Construir algo lindo e eu quero só que as pessoas admirem, sabe? Mas eu quero que as pessoas também consigam construir, conseguir resultados através do que eu estou conectando, né? Do que eu estou construindo ali. Então, acho que tem funcionado bem. Hoje em dia ele consegue encontrar, assim, equilíbrio. E, para mim, o sentido todo é alguém ficar muito feliz com o que eu tô propondo, sabe? Chegar numa cocriação, numa construção. Então, acho que hoje funciona mais. E linkando agora um pouco, assim, nessa transição, né, do produto com IA, da plataforma com IA, que a gente está tentando entender como que vai funcionar isso, assim, como que vai se conectar com mais pessoas, foi justamente a partir dessa ideia, né? Porque ele atendia um público que não necessariamente era um público de arquitetos, Era mais incorporadora ou uma construtora, que não necessariamente vai ser um arquiteto, vai ser um engenheiro, vai ser um cara 100% focado no negócio. E aí a gente pensava muito, demanda muito do trabalho dele estar ali executando, porque renderizar nesses programas hoje demanda muito, muito tempo. Muito tempo fazendo na frente do computador. Exato. Né? E aí, com essa disponibilidade da ferramenta e até com os testes que a gente começou a fazer inicialmente, ele estava tentando entender como conseguiria integrar nesse formato de trabalho que ele já tinha. Quando a gente viu a questão de agilidade, de resposta, de até material gráfico, a gente ficou, cara, isso aqui precisa virar algo, sabe? Que pode conectar muito mais pessoas e até a gente sair dessa bolha da incorporação, da construção e conseguir entregar um nível de qualidade para o arquiteto, que tem um fluxo de trabalho imenso e ele também precisa visualizar com esse nível de qualidade que a IA está entregando. Então, agora a gente está tendo uma esfera totalmente diferente ou da mesma área, que tem correlação, mas um público totalmente diferente, que até então eu e ele, a gente não tinha se conectado, porque eu, por 10 anos, praticamente trabalhei com um projeto de larga escala. Eu não sabia quem era a pessoa que ia morar exatamente no apartamento que eu estava fazendo o projeto da torre, das 5, 6 torres. E ele também não sabia exatamente quem era o consumidor final, ou até mesmo o arquiteto que faria o projeto de interiores, ou o designer de interiores que ia fazer o projeto pontual. Então, agora a gente se conecta com essas pessoas e a gente enxerga outras demandas, e a gente enxerga outras problemáticas e outras necessidades. Então, assim, o leque se abriu, e aí, junto disso, a gente está tentando entender como que vai continuar se comunicando, construindo uma identidade sem ficar muito louco, assim, sabe? Porque entrar pro digital pra gente, assim, cara, tem que ter muita cabeça, assim, sabe? Sim, porque são muitas coisas que são conectadas e antes de começar, a gente nem imaginava a quantidade de coisa que tinha que fazer. Parece que é uma coisa tipo, vou botar ali um produtinho, vou vender e tal, mas engloba um universo completamente à parte, assim, do que a gente fazia antes. Então, todo dia é um aprendizado novo ali, assim. Então... E ainda mais falando hoje em dia, né? Por exemplo, o produto de vocês, não sei se vocês se tocaram disso, mas vocês não vendem mais uma IA, ou um acesso a um site, ou acesso a um produto. Vocês vendem uma comunidade. Vocês vendem um pertencimento. Então, o Nomo ali, né? Ele é muito maior do que isso. E a IA que vocês vendem ali por trás, né? É uma parte do serviço que vocês têm, né?
Que o pessoal vai entrar ali pelo conhecimento de vocês, vai entrar pela conexão com vocês, vai entrar com a conexão entre as outras pessoas ali, né? E é esse que é o grande diferencial hoje da grande maioria das empresas quando a gente fala de IA, né? Enquanto todo mundo está querendo correr das conexões e, sei lá, colocar um atendimento 100% automático e não falar com as pessoas nunca mais, quem está se destacando é justamente o contrário. São as pessoas, né, os serviços que estão sendo prestados com uma conexão humana, onde a gente conversa, onde a gente entende realmente as necessidades das pessoas ali na ponta e traz isso como, né, através de um feedback ali, de uma construção de um produto melhor, né, ou de um atendimento melhor, ou de serviço, uma prestação de serviço melhor. E na era ali da IA, inclusive tem uma das palestras que eu fiz no TBA, que é justamente isso, sobre a subutilização da ferramenta. O pessoal focou muito na questão de automação, vem muito com essa mentalidade de automação, enquanto o real uso da IA é exatamente o que vocês estão propondo, é tirar a dificuldade do processo que já existe. Então, por exemplo, hoje, quando você ia configurar um render ali, alguma coisa, você tinha que configurar muitas luzes e cuidar, putz, eu preciso de uma malha bem detalhada, mas ao mesmo tempo ela é pesada para o meu computador, eu preciso de uma máquina mais pesada, eu preciso ter um conhecimento muito grande, vai levar horas para fazer esse render, e com a IA eu encurto isso, eu consigo fazer mais, mas eu não tiro a criatividade da pessoa de fazer isso, eu não tiro né, o conhecimento técnico que essa pessoa já tinha ali. Claro, eu trago algumas ferramentas para uma pessoa mais leiga poder se equalizar próximo dessa daqui, mas eu não elimino, né, o fator que é o humano por trás ali. E esse é o verdadeiro uso, né, da IA que poucas empresas estão se encontrando hoje, né? E não sei se, né, desde a primeira ideação ali do Nomo, já vinha isso bem claro para vocês? Como é que foi entender, né, o uso da IA? Como é que você se encaixa com a IA, né, para conseguir, que nem vocês falaram, putz, eu estou correndo atrás que quem não tiver IA vai estar para fora do mercado? Mas como é que foi essa primeira mind blow, esse que saiu essa ideia e vocês viram assim, putz, é isso? A gente já teve várias etapas, a gente já teve vários produtos antes de chegar no produto atual. A gente começou, tipo, quando a gente começou era o ChatGPT, mas início assim, a gente começou com coisa de prompts, aí para gerar imagem era Midjourney, tinha algumas outras IAs assim, mas não tinha nem metade das IAs que existem hoje. Aí a gente, conforme a IA ela foi evoluindo, a gente foi adaptando o produto, porque aí começou a ter geração de imagem no GPT, no Gemini e tal, daí a gente fez assistentes para gerar imagem ali. Só que ainda era meio limitado, assim, o que tu conseguia configurar nessas plataformas. E aí a gente já tinha pensado que o que a gente queria, o cenário ideal seria ter uma plataforma própria, que a gente conseguiria controlar mais tudo. Conforme agora veio o Vibe Coding, o Low Code, que daí eu comecei a entrar nisso e daí a gente fez a plataforma. Então foi sempre evoluindo o produto conforme a IA foi evoluindo junto, assim. Então foi um processo interessante, assim, de criação. Eu acho que a ideia principalmente foi de conseguir atender mais arquitetos e profissionais que estão nessa grande conexão, né, da área da arquitetura e da construção, porque chegou um momento em que o Ricardo sozinho, né, a gente não chegou a... Ele sempre trabalhou no Nomo CG, ele, e conectava alguns terceirizados, assim, mas mesmo assim não dava conta de atender todas as pessoas que chegavam para contratar ele. Aí, a partir do momento que veio essa possibilidade da IA, de tu conseguir construir uma plataforma e conseguir se conectar com diversas pessoas, elas produzirem isso, conseguirem inserir no fluxo de trabalho delas, para a gente fez muito sentido, porque aí eu construo um projeto, construo uma plataforma, vou desenvolvendo ela, eu consigo conectar o que eu construí e a pessoa consegue chegar nesse resultado. E aí a gente vai desenvolvendo o produto e a pessoa vai se desenvolvendo junto. E a gente está tentando entender como que isso se sustenta, né? Como que a gente consegue não trazer só a solução através da ferramenta, mas também conscientizar. Porque quando a gente começou, assim como todo mundo, assim, é muito prático, é muito fácil, mas quando a gente começa a conhecer mais
o que se propõe a inteligência artificial, que trabalha com probabilidades, que vai depender muito do que tu imputa para ela, e que existe um processo até tu também conseguir chegar no teu resultado, porque toda vez que tu vai lá e gera uma imagem, vai ser uma nova imagem. E aí eu acho que o próprio mercado também acaba querendo que as pessoas conheçam, e não é a gente, de forma alguma, a gente não quer que as pessoas não usem, não experimentem, porque tu só vai conseguir entender se faz sentido tu usar essa ferramenta se tu experimentar. Tem muitas pessoas que falam com a gente, ai, eu tenho medo de usar, eu não sei se vai dar certo. Eu fico assim, tipo, pensando, tu tem acesso a essa ferramenta, ela tá disponível, o que vai ser mais legal é tu conseguir experimentar, testar, tentar entender se faz sentido pra ti. Eu acho que... Às vezes que as pessoas têm medo de tentar, assim, tipo... tem medo de não conseguir, porque... De escrever uma coisa errada e depois, não vou mais conseguir. Então, assim. de entender, de experimentar e ver se faz sentido. Então, é isso que a gente está tentando propor com a nossa plataforma. Profissional, isso realmente dá um resultado muito rápido, mas é um trabalho em conjunto, assim, tu vai continuar... tu vai continuar fazendo o teu projeto, tu vai continuar colocando a tua criatividade, a tua parte, o teu entendimento técnico, tudo, e aí tu vai usar essa ferramenta que vai te gerar um resultado muito mais rápido e tu vai conseguir analisar se realmente faz sentido ter essa materialidade, tu vai conseguir fazer mais testes. Então, pra gente, assim, não tem como não, sabe, não usar, não conhecer. Então, pra gente foi uma oportunidade muito grande, assim, dele se desenvolver, porque quando que um arquiteto imaginou que ia conseguir com tanta facilidade construir uma plataforma? Claro que isso não precisa de um profissional, até porque quando a gente começou a conversar contigo, cara, a gente, assim, ó, viu um monte de coisa estamos na ponta tô dentro de um mar aqui, a gente tá na superfície, entendeu? A gente tem muitas possibilidades, mas a base... Se eu vou construir uma ponte em cima de um oceano, por mais que eu consiga entender o que está acontecendo acima da superfície, tem toda uma questão embaixo, na parte inferior. Então, acho que é entender que é um trabalho coletivo, assim, a ferramenta e o conhecimento humano, porque até mesmo quando, sei lá, tu gera uma linha lá de código, cara, eu preciso entender, porque se eu for só criando, eu vou ter um nível imenso de informação e o que eu faço com isso quando der um problema, sabe? Quando der um problema. Onde que eu vou nesse monte de linhas de códigos ou de construção? Como que eu vou mudar isso? Isso se reflete também na imagem. Tá, a imagem foi gerada, tá linda, mas eu quero mudar ela. Eu vou precisar ter um pouco de nível de conhecimento, eu vou precisar saber que se tem uma janela aqui e a luz está vindo daqui, não tem possibilidade de ver iluminação de uma direção onde não tem uma abertura de luz natural. Então, é de entender que é uma cocriação, entende? Não tem, para mim, quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço especialistas de inteligência artificial, até de outras áreas, eu entendo, cara, não vai substituir, não tem como, porque até mesmo a referência, os dados que a inteligência artificial entregam para a gente, foi uma pessoa que inseriu, vem através de um banco de dados, entende? Claro que ela pode correlacionar essas informações cada vez com mais facilidade, com mais aceleridade, mas ainda assim vai precisar desse input, sabe? Isso... Exatamente. De uma pessoa, sabe? De um ser humano, de um ser pensante ainda. Por isso que a gente não quer que as pessoas deixem de pensar e entregue tudo para as máquinas, entende? Porque senão, o que a gente vai fazer, sabe? E é engraçado porque, por exemplo, se vocês forem comparar, a ferramenta que vocês criaram é justamente o que, né, nessa visão que algumas pessoas têm, tiraria o emprego do Ricardo. Né, que... eu mesmo estou tirando meu próprio emprego. Então, esperto. Essa visão, até o Davi comentou aqui no chat, é uma cultura que vários segmentos têm, né? Uma visão assim e um medo que vários, né? Aqui ele estava falando especificamente dos devs, né? Que a cultura, não, putz, é meu código, eu quero ter 100% ali do meu código ali funcional, tenho medo de entrar na IA, porque daí vai roubar as minhas ideias, eu vou estar alimentando a ferramenta que vai tirar o meu emprego ali. E ao mesmo tempo,
putz, quando eu vejo que nem vocês estão criando um produto fenomenal e estão usando Vibe Code, putz, eu fico faceiro pra caramba, porque eu, particularmente, digamos que vocês estivessem vindo atrás de mim para pedir para fazer isso, né? Eu provavelmente não ia ter tempo, porque eu estou com outros projetos, e é um projeto muito inicial e ia demandar muito esforço. E vocês, tendo a capacidade de iniciar, eu consigo ajudar pontualmente, como a gente conversa de vez em quando. Então, é muito melhor para mim, né? Eu, pelo menos, eu sinto muita satisfação nesse sentido, né? De ver o produto nascendo, conseguir acompanhar, torcer junto ali e conseguir ajudar da forma que eu puder ali, mais pontual, do que eu me frustrar e dizer, putz, tinha uma puta ideia lá atrás, eles não conseguiram lançar porque eu não tinha tempo hábil para ajudar e, né, tipo, gerou uma frustração dos dois lados. Do meu lado, porque eu sabia que a ideia era boa, do lado de vocês que não conseguiram alguém para apoiar, ou era muito caro, estava fora do orçamento, e não conseguiram nem validar a ideia. E daí, daqui a pouco, um outro lançou, conseguiu investir e lançou. E, putz, olha, minha ideia tá dando certo, realmente era boa. Assim. Então, eu vejo que tem muito disso, assim, muda um pouco a ideia, né, que putz, há pouco tempo atrás a gente conseguia fazer vários projetos assim, né, vários freelancers, etc. Então a gente não tá mais atuando tanto em startup, tanto em ideias, assim, né, falando de desenvolvedor, mas acredito que a visão também de vocês seja mais ou menos essa, né, em algum momento, provavelmente o Ricardo pensou, putz, essa imagem aqui eu faria melhor aqui, né, renderizando, aqui, colocando o meu 3D, colocando uma iluminação melhor aqui, outra lá. Mas ia demorar, sei lá, 6 horas para fazer isso, 8 horas para fazer isso, enquanto a gente fez em 15 minutos aqui, talvez menos. Até às vezes gerando mais imagens. Tipo, a primeira saiu ruim, eu fiz um ajuste, fiz outra e já ajustou e ficou boa, sabe? E provavelmente vocês viram isso e disseram, putz, acho que tem alguma coisa aqui que não necessariamente limita, porque o meu conhecimento complementa, né? Eu consigo descrever para a IA aqui dizendo, olha, eu preciso de uma iluminação quente no lugar, não troca esse material que tem uma reflexão, não sei o que, e ao mesmo tempo vocês estão pegando aquele cara que não entende nada de modelagem 3D, de arquitetura, e estão trazendo eles mais para perto e conseguindo dizer, não, vocês também conseguem fazer um render minimamente bom, sabe? E o cara que já faz um render bom já tá lá na frente também. Nossa, tá muito na frente mesmo. Então, isso essa a intenção que tu colocou é 100% coerente, assim, e no o que a gente acredita, né? E é legal ver, assim, as pessoas conseguindo chegar em resultados legais e principalmente conseguir trocar, né? Antes tu comentou, né, principalmente sobre essa questão da conexão, de criar a comunidade. Então, um desafio que a gente está enfrentando e que está sendo super positivo, porque toda a construção, assim, de comunicação que a gente tem feito no Instagram, claro que a gente adoraria fazer, sei lá, 5, 6 posts por semana, ou conseguir atender todo mundo, mas uma coisa que a gente pensa muito assim, tá, o nosso produto, ele envolve inteligência artificial, é uma tecnologia, tá, não quero fazer posts automatizados com IA, vamos tentar, pelo menos, construir essa conexão que, por mais que seja uma ferramenta, uma tecnologia, de conseguir mostrar para as pessoas que existem pessoas fazendo isso, né? Que existe uma ideia, que existe uma intenção por trás. A gente não tem automação no nosso suporte. Então, sempre que alguém vem falar com a gente, ou é comigo, ou é com o Ricardo. Então, de tentar realmente entender quando a pessoa está com alguma dificuldade, de olhar o projeto dela, enquanto a gente pode, claro, a gente está crescendo, talvez em algum momento a gente não consiga mais atender nesse formato, mas enquanto a gente pode olhar o projeto de quem realmente confiou na plataforma e falar, olha, quem sabe tu segue essas diretrizes, se a gente tentar, a gente recebe às vezes a imagem da pessoa, analisa e olha. Então, assim, os principais pontos de feedback positivo é sempre muito assim, o suporte de vocês é muito legal. A gente, assim, não é só entrego uma solução e aí te vira, tu já comprou, tu te vira, sabe? Então, isso, assim, tá proporcionando pra gente uma coisa que a gente nem achou que iria ser algo que faria tanta diferença pra gente no negócio, assim. E até de ouvir as pessoas, eu achei legal isso que vocês criaram na ferramenta, mas se tiver isso... Então, nem é uma intenção, foi algo que foi sendo construído
de relação mesmo, assim, eu acho que... E aí a gente pensa assim, nossa, é nisso que a gente precisa focar. Claro que, como é muito... A gente tá no começo de entender o que faz sentido, mas que nem tu falou no começo de questão da comunidade, de ouvir as pessoas. Por mais que seja... muitas pessoas ouçam e pensam, esse discurso é muito legal, mas na prática, cara, isso faz muita diferença para quem tá começando. Eu acho que se eu tiver que levar da Tamara daqui de 10 anos, assim, nossa, deu tudo certo, o Nomo é uma marca incrível, todo mundo conhece, eu acho que isso é uma das coisas que com certeza eu vou querer levar, porque a partir do momento que tu para de ouvir as pessoas, o negócio vira uma caixa quadrada e, sei lá, não sei por quanto tempo se sustenta, sabe? Então é uma coisa que eu quero, que eu acho muito importante, assim, que é uma das lições, assim. Alguns negócios até se sustentam, né? A gente vê algumas marcas aí grandes que às vezes não tem tanto suporte, etc. Mas às vezes é só porque pegaram um timing correto ou não tinham tantas concorrências, mas daí fica aquela coisa fria, né? Não tão humana, e daí a gente fica, né? Quem usa geralmente fica naquele do tipo, é ruim mas é pior sem, porque Exato. tem para onde migrar só por isso. Daí se chegou um concorrente que faz o mínimo, já mata o segmento, sabe? Então, eu acredito que a base que vocês estão construindo está muito correta. Eu estou copiando muito das ideias, inclusive, né? No ProShape, no MetriPlan aqui, no ProShape eu já estava fazendo, mas no MetriPlan é uma coisa nova agora, né? Construindo comunidade, muito dessa ideia, justamente porque é o que eu acredito realmente também, né? Que faz a diferença ali. Através das pessoas, através do feedback de quem usa, né? E isso acho que traz muito de onde a gente estava e para o que a gente está fazendo, né? Do tipo, vocês são do ramo e construindo uma ferramenta, né? Que nem a gente brincou ali do Ricardo, construir uma ferramenta que tira o emprego dele próprio, né? Mas escala o próprio serviço, né? Então, é uma própria experiência, uma própria, às vezes, insatisfação, ou que, né, vê que tem um potencial ali. E é feito, né, de uma pessoa que eu entendo o teu ponto de vista, né? Tu diz para tua comunidade, olha, eu entendo como tu se sente, eu entendo as dificuldades que tu tem e eu quero sanar. E claro, também estou aqui disposto a ouvir as outras percepções que eu não passei talvez ainda também, né? Traz aí qual a tua dificuldade, me traz aí qual é o problema que tu tem diariamente. E eu vejo que, através ali, né, do que vocês estão construindo, reflete muito isso. E, claro, a gente começa pequeno, né? A gente sabe que a gente tem muita ideia para fazer muito produto, muita coisa legal, mas dentro do que a gente consegue com uma gigante equipe que a gente tem aí, da empresa, a gente vai abraçar. É ainda possível, né? E até uma coisa que é engraçada sobre o que falou das edições, né, dos posts ali, eu tenho usado o IA para fazer os meus criativos, mas dentro de só edições, né? Então, por exemplo, eu crio o roteiro na minha cabeça, eu crio a minha ideia de conexão, por exemplo, se vocês forem ver, principalmente os últimos vídeos, são sempre falando sobre mim, né? E o que eu estou construindo. E justamente porque é isso aí, eu quero mostrar a pessoa por trás aqui, qual foi a motivação, né? E, claro, eu não tenho muita experiência em edição de vídeo, né, em criação dessas coisas, eu uso a IA para fazer edição. E é basicamente a mesma proposta, né, que vocês estão falando do produto de vocês, e que eu acredito que é verdade, né, do tipo usar a IA para tirar o processo burocrático, né, de eu ficar clicando várias vezes, de arrastar o nomezinho pela tela para fazer uma animação, para chegar até lá, mas a parte criativa ainda sai, né, de uma mente humana, ainda sai de uma questão assim de, putz, eu quero me conectar, eu quero passar uma mensagem, eu quero que essa mensagem chegue do outro lado. E isso é uma das coisas do escalado digital que eu vejo que muitas das empresas estão pecando, né? Porque todo mundo percebeu que tem que entrar para o digital, todo mundo percebeu que tem que estar no Instagram, tem que estar nas redes sociais, e daí o meio que eles encontram, ao invés de, né, passar uma mensagem autêntica, de coração, o pessoal contrata uma IA aí para gerar 1 milhão de imagens e publicar todos os dias, né? Como é que vocês estão conseguindo coordenar tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo aí, né? Do tipo, beleza, eu tenho
o digital crescendo, estou aprendendo a programar, estou atendendo a comunidade, e ao mesmo tempo eu tenho que ter essa ideia do que eu vou postar na semana que vem para tentar atrair mais a comunidade, né? Como é que está sendo essa... Eu acho... Não tenho uma resposta para isso, mas eu posso te dizer o que está acontecendo. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Na verdade, até uma coisa que a gente decidiu, assim, sei lá, faz umas 2 semanas, que agora a gente vai tentar focar mais no orgânico, né? Tem um número X de seguidores, como que a gente vai começar a se comunicar até para conseguir ter mais constância, né? Porque independente do que as pessoas falam, né? Ai, poste todos os dias e aí você vai ter um número X de seguidores. Mas assim, a gente já ouviu bastante, assim, pode, sei lá, ter 114 mil seguidores e, tipo, 5 não interagem contigo, não se interessam, vai ser só um número, né? E a gente usa bastante a inteligência artificial não só na questão do produto, a gente constrói projetos, né? Tudo que a gente vai conversando e alimentando dentro tanto do Claude quanto do ChatGPT, que a gente vai... Eu sou uma pessoa, assim... É uma coisa muito engraçada que quando eu escrevo ou quando eu crio algo, eu sou muito prolixa. Eu já abracei isso, e aí eu escrevo um textão, assim, aí eu levo para inteligência artificial. Para humanizar. Humanize isso, porque eu sou tão... Ela escreve muito formalmente. Eu sou muito formal. Eu fico, cara, eu tô muito formal, isso não funciona para a internet. E aí eu fico nessa briga, assim, cara, a inteligência artificial é mais humana do que eu escrevendo. Quem sou eu? O que está acontecendo? E aí eu tenho as ideias, assim, e aí eu vou ali, levo para uma não, levo para outra não. A gente usa bastante na construção de roteiros para postar, de cópia, essas coisas. A gente usa bastante, assim, para deixar os textos melhores no geral. Eu acho que essa inconformidade, principalmente que mais do Ricardo do que minha, assim... Porque eu acho que de tanto conviver, né, de tanto fazer coisas juntas, eu peguei um pouco, cara, não é isso que eu quero ainda, porque não é só a questão de quantidade, sabe? Eu ainda fico pensando, cara, não é isso que eu quero comunicar, me ajuda. Aí eu fico brigando ali, né? Eu fico brigando. E eu acho que eu acho que é isso que as pessoas têm que ter um pouco mais, assim, nessa questão da construção, porque é muito rápido. A ferramenta é para me entregar resultados muito rápidos, eu postar muito. Só que a partir do momento que eu faço muito e eu não entrego um diferencial, ou pelo menos eu não acredito, não adianta eu postar 5 coisas e, sei lá, ninguém interagir, sabe? Acho que é uma construção que eu acho que vale a pena no final, sabe? E eu acho que a gente não tem o hábito, assim, como pessoas, assim, eu e o Ricardo, de estar muito na internet, de ter essa naturalidade. Eu acho que mais eu do que ele, assim, até no meu pessoal, acho que de tentar entender a função real da rede social, né? Porque a intenção real, ou pelo menos era, né, quando não passou a ser só uma questão de divulgar o teu negócio, eu acho que tudo tá acontecendo lá dentro, né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de separar. É de realmente tu interagir, de tu mostrar o que tu tá fazendo. E claro, a ferramenta tem algumas coisas que te facilitam isso. Tu faz uma caixa de perguntas, tu faz uma enquete, tu pergunta para as pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente está tentando construir, porque naturalmente a gente só ia lá, postava a nossa foto para, sei lá, para minha mãe ver, para a avó dele ver, para tia dele ver. E agora, assim, tem uma intenção por trás e tentar não... ao mesmo tempo querer que as pessoas se conectem, mas ter uma verdade por trás disso. Então, acho que a inteligência artificial entrega essa rapidez. Eu acho que quando a pessoa não consegue fazer tão rápido, ela se frustra e ela vai lá e só faz. Só que o grande objetivo do rolê da rede social, de estar divulgando teu negócio lá, é realmente tu mostrar o que tu tá fazendo com verdade e a pessoa se conectar com isso. Porque senão tu tá perdendo o teu tempo fazendo coisas muito rápidas, porque fiz 10 posts em 20 minutos. Só que não diz nada, foi uma cara genérica. Só que não corresponde a nada, assim. Então, dá uma sensação de, eu consegui fazer coisas, mas ela não teve um penso por trás, não teve algo que realmente eu queria
ter que era a interação, que era a pessoa se interessar, ou a pessoa entender o que eu tô... Daí a gente pensou, quando veio lá o Cloud Code, de fazer 1 milhão de carrosséis e Reels e por muito tentador. a gente pensou, tipo, meu Deus, será que a gente tem que fazer? A gente pensou mais a respeito, assim, pensamos, não, vamos postar menos, mas postar coisas que a gente construi que façam sentido, assim. Mas dá uma balançada quando vem a tecnologia, daí todo mundo tá falando a respeito, é difícil de fugir, não querer também. Mas às vezes é uma questão de decisão, assim, a gente optou por postar menos, mas com um pouco mais de intenção, assim. A questão do momento que a gente vive falando Metriplan e Nomo, né, no momento de criação de comunidade, é muito mais sobre se doar, né, do tipo, eu vou distribuir conhecimento de graça, eu vou dar dicas de graça ali pela internet, eu vou doar minha história para as pessoas que estão ali observando, para elas se conectarem de fato, entenderem ali, putz, eu gostei dessa pessoa, essa dica que ela me deu foi boa, ou não serviu para mim, mas talvez pelo conhecimento que ela demonstra, se eu perguntar numa caixa de perguntas, eu sei que ela vai me responder e vai me ajudar com um problema que eu estou passando agora, então eu vou seguir essa pessoa, vou observar o que ela está fazendo, e daí não ser só propaganda gratuita do tipo, compra meu produto, não sei o que. Então, é muito sobre esse momento do tipo, a gente vai semear muita coisa doando ali, muita coisa gratuita, enquanto muitos vendem curso, etc, né? Sim. E lá na ponta, lá na frente, quando a gente tiver, principalmente esses primeiros seguidores, essa primeira massa de seguidores, vão ser pessoas ali que vão ser promotores, né? Vão divulgar, putz, olha, segue o Ricardo, segue a Tamara lá, porque, pô, eles me ajudaram bastante lá atrás. Sempre que tu botar uma caixinha de pergunta e tu perguntar um problema, eles vão te responder, vão te, né, tentar trazer uma solução viável, real para ti ali, né? Então, acho que é mais ou menos sobre isso, assim, de a gente humanizar muito a ideia por trás, trazer a pessoa para perto, né? E conseguir agregar de fato ali, né, ou alguma coisa para eles, né? Mas a gente está chegando nos 15 minutos finais, como é de praxe aqui no Café Digital, eu sempre reservo esse tempinho ali para trazer uma visão para quem está começando na área, né, que está iniciando ali no segmento do convidado, e vocês tentar trazer um pouco da experiência de vocês, ou quem sabe aí uma dica, né, para essa galera que está iniciando, está querendo escalar. Então, um momento de reflexão seria tipo, putz, Ricardo e a Tamara estão começando hoje, do zero. E o que vocês fariam, né, já tendo a experiência que vocês já têm? Putz, vocês começariam do zero, modelar 3D do zero de novo? Ou vocês já procurariam, né, um outro tipo de conhecimento? Já entrariam na faculdade? Não entrariam na faculdade? O que vocês recomendam para quem está entrando na área aí, né? Não precisa ser necessariamente de arquitetura, porque como vocês mesmos comentaram, tem alguns segmentos novos ali, né, que vocês estão conhecendo, que pode ser um ponto aí que o pessoal se identifique agora aí na live. Né? Quer começar? Tá bom. Eu acho que eu vou tentar responder sem me conectar seguindo um conselho para uma profissão, assim, eu acho que no geral, assim, no digital, que eu acho que hoje é o meu maior desafio, né? Independente se eu fosse arquiteta, se eu fosse designer, acho que tentar um processo, assim, de autoconhecimento, assim, de entender, de definir os teus porquês. Por que tu acha que esse é o melhor caminho, assim? O que te levou a querer migrar para o digital ou querer mostrar o teu trabalho ou o teu serviço? Porque eu acho que quando tu tem teu porquê, pelo menos identificado, não precisa estar assim, nossa, super estruturado. Tu identifica, assim, quais são as tuas razões. Quando tu tiver um dia muito difícil ou quando alguma coisa der muito errado. Porque, assim, eu vejo os meus dias, assim, como uma montanha russa, sabe? Nossa, é isso aí, muito legal, vai dar muito certo. Aí, no outro dia, sei lá, tô no chão, assim. E aí, se tu não tem o teu porquê muito definido, ou tu... Não é nem digo um propósito, mas assim, é algo que tu quer construir junto porque eu quero chegar até lá.
Não sei como que eu vou chegar lá, mas eu quero estar lá. Se eu vou chegar capengando, se eu vou chegar super forte, o meu objetivo vai ser chegar lá. Então, quando tu estiver muito bem, tu vai estar muito feliz porque tu entende teu porquê. E quando estiver lá embaixo, não, eu não vou me jogar nesse fundo do poço aqui, porque o meu porquê, ele tá ali e eu enxergo ele lá na frente. Então, tu vai seguir, assim. Eu acho que uma outra coisa que é bem importante é escolher bem as referências. Uma coisa que ajudou bastante a gente, assim, foi a questão de mentoria, de ouvir muito as pessoas que estão nessa área. Acho que é ótimo, assim, de não tu ouvir todo mundo, porque cada um vai ter uma percepção. Tu encontra alguém que tu te conecta, que faz sentido com quem tu é. Também não pegar 1 milhão de estratégias diferentes, pegar uma que tu te conecta e focar nela, assim. Porque se começar a pegar 1 milhão diferente, acaba bagunçando Exato, tudo, assim. Porque o que mais tem na internet ou qualquer lugar que tu vá procurar sobre um assunto é milhões de gente falando sobre aquilo. Então, assim, escolhe um e foca nesse até tu ver, tá, fez sentido ou não fez sentido, parto pro outro. Porque se ficar, um vai dizer que tu tem que fazer do jeito X, um vai dizer que tu tem que fazer do jeito Y. Isso vai só te enlouquecer e não vai te levar a caminho nenhum, né? Porque a partir do momento que tu vai trilhar um percurso, tu não consegue ficar andando em várias pistas ao mesmo tempo, né? Então, acho que é isso, assim, ter o teu porquê, escolher bem as tuas referências ou a tua referência e te aprofundar nisso, assim. E seguir em frente, porque eu tenho uma coisa que eu ouvi falar uma vez, quando tu ouve assim de fora sem estar experienciando, parece, lá vem esse papo, assim, de que a diferença entre, sei lá, quem consegue e quem só tentou é que quem conseguiu persistiu mais de 2, 3, 4 vezes, sabe? Então, acho que persistir é uma característica que se tu não tem, Para tu empreender é bem precisa necessário. desenvolver, assim, sabe? Já dizia a Dory, né? Continue a nadar. Exato. Continue a nadar. Se cair uma barbatana ali, tu usa outra, abre a boca. Vai só balançando a cabeça. Eu acho que isso é inerente, eu acho que de todas as pessoas que têm capacidade de se ver conseguindo algo, é persistir, porque se fosse fácil, todo mundo ia estar fazendo, sabe, gente? E é complexo, mas eu acho que vale a pena, assim. Acho que vale a pena, assim, quando tu faz algo novo e tu vê, cara, eu consegui fazer isso. A primeira vez que, sei lá, eu editei um vídeo, consegui, achei que ficou legal o resultado. Quando, sei lá, qualquer coisa que eu tenha feito que eu não estava habituada a fazer antes no meu trabalho anterior, eu falo, cara, eu consegui fazer isso, foi muito legal. Essa sensação é muito boa. Tudo é muito novo ainda, então isso está acontecendo várias vezes, né? De tipo, consegui fazer isso, consegui fazer isso, consegui fazer isso. Então é bem interessante essa trilha, assim. E uma outra coisa também que eu acho interessante falar, que a gente tem tentado adotar mais agora, é que sempre que a gente pensa em tudo que tem para fazer, é meio desesperador, porque é muita coisa para fazer. Então, só pensa lá no resultado final, tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, a gente está começando a dividir mais por microetapas, assim. Tipo, fazer cada coisinha, porque aí cada coisinha já é uma conquista e aí fica mais fácil para a próxima. Tu pensa em tudo de uma vez só, tu acaba se desesperando, às vezes acaba não fazendo nada, então isso a gente tá tentando adotar bastante aqui no nosso dia a dia, assim, tem ajudado, assim. Porque a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Por exemplo, quando a gente começa, por exemplo, se a gente entra no nosso Instagram, no Instagram do Novo, só aparece IA e renderização IA. E aí a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Todo mundo... E a gente é a bolha, é o algoritmo que só entrega isso, não entrega mais pra mim qualquer outra coisa. É só isso que aparece. Tipo, gente, a gente tá atrasado. Meu Deus, já estão... Tem holograma agora, meu Deus, tu clica no botão de... E a gente tá nessa situação, a gente precisa fazer. Aí o Ricardo, que ele é muito mais calmo, né? Ele tem... Por mais que ele seja mais artístico, ele tem uma calma, assim, de um monge budista. E ele fala pra mim, sai daí. Aí eu Para de olhar isso. Aí eu se concentra. Aí ele vem microetapas. Isso tá em alta agora aqui em casa, escolhe as microetapas, porque a gente tá bastante assim. Exato. Quase pintando a parede, assim, microetapas, um passo de cada vez. Dá pra botar um quadro, dá pra parede e tal, né? Mas é bem isso, é pela paixão também do processo, né? Porque se a gente for sempre esperar do futuro
as grandes conquistas, que, claro, vão acontecer e tal, mas a gente está falando aí de uma vida de 70, 80, 90 anos, dependendo de quanto que a gente vai viver, e se a gente vai viver só as conquistas, a gente vai viver 10 dias da vida inteira, sabe? Mas todo o processo que nos levou até lá, acho que merece ser comemorado ali, né, diariamente. Putz, hoje eu acordei, não estava com nenhuma vontade e fui para academia. Putz, hoje eu acordei daquele jeito e fui lá e fiz o meu trabalho, entreguei e resolvi o problema de um cliente, enfim, né? Era um problema cabeludo ali e tal, tem muito problema e tal, mas no final ele saiu feliz, né? Saiu resolvido. Putz, é uma conquista gigantesca, né? Só um cliente, talvez não te deu retorno financeiro, talvez ele nem te indicou, mas tu resolveu a vida dele, sabe? É bem legal isso, sim. Mas, pessoal, sei que a hora de você também é cara aqui, não quero adotar muito, alugar muito vocês aqui, a gente está fechando 1 hora. Queria agradecer demais pela presença de vocês aqui. Eu deixei o link do Nomo IA aqui embaixo, está na live do Instagram, dá para quem quiser testar e ver a ferramenta, eu recomendo muito. Está fazendo várias parcerias aí, quem sabe no futuro a gente não está se encontrando em uns eventos de arquitetura né? Com certeza. Então, vamos lá, vamos para cima. De novo, muito obrigado. Bom finalzinho de domingo. A gente agradece. Foi incrível. Passou rapidinho, essa 1 hora, até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.